Olá, sou Esther Pinto e tenho trabalhado com gestão de pessoas há bastante tempo e há algum tempo venho buscando focar na maturidade. Maturidade foi o nome que eu escolhi, né? Hashtag maturidade, mas poderia ser idoso, poderia ser envelhecimento, terceira idade, enfim. Eu só não gosto de utilizar a melhor idade, porque melhor idade para mim é aquela em que vivemos. Podemos ter a melhor idade com 10, com 20, com 50, 60, 80, 90. Na verdade não importa. Né? A nossa melhor idade é vivermos bem na idade em que estamos. Até porque todas as idades, a gente sabe que toda idade ela tem suas belezas, ela tem suas vantagens, ela tem seus encantos e também tem suas dificuldades. E o envelhecer não é diferente, né? Nosso envelhecimento nos traz sim algumas dificuldades e por isso eu convidei hoje a doutora Bernadette. Ela é médica ginecologista, se ocupa com a longevidade saudável, para a gente conversar um pouquinho, né? Não só sobre a beleza, que sim existe no envelhecer, mas também sobre essas dificuldades, como trabalhar com elas, como sermos mais felizes, como buscarmos uma vida mais produtiva e vamos conhecê-la então. Oi, Bernadette, tudo bom? Oi, Esther, tudo bem, querida? Como vai? Eu vou Primeiro, bem. te agradecer ter aceito o meu convite, né? Imagina, é uma honra para mim, Esther. Que bom. E, e assim, para a gente falar um pouquinho desse processo, né, que é o envelhecer, Isso. que às vezes as pessoas tratam isso com tanto preconceito e as próprias pessoas, né, nesse processo de envelhecimento de corpo físico, acabam se achando indisponíveis para aquela, né, para continuar a vida, para continuar namorando, para continuar dançando, para continuar feliz, né? E é isso que eu tenho focado um pouquinho assim no meu trabalho para trazer essa possibilidade, né? Que nossa faixa etária aumentou tanto, né? Nossa Esther, expectativa de vida. Oi. Esther, nós combinamos a nossa live aqui, mas qual é a tua área de atuação? Desculpe eu te perguntar, mas... Não, sem problema nenhum. Eu trabalho com gestão de pessoas há muitos anos, tá, Bernadette? Tá, E assim, hoje o meu foco está em consultoria de carreira, orientação de carreira, tá, e estou mais focada, e o foco é em pessoas mais maduras, né? É o reinventar-se não só em trabalho, em posições profissionais, mas também na vida, né? Porque a gente sabe que viver não claro. é só trabalhar, né? A gente pode ter vida, né? Não só buscando renda e buscando um trabalho formal, né? Então é transição de carreira e recolocação profissional, mas assim estou bem Isso, focada em pessoas mais maduras, tá? tá. Ah, meus parabéns, então. Eu acho maravilhoso, porque eu tenho muitas pacientes e clientes e pessoas que estão me acompanhando e que Sim. justamente estão num período assim de transição, quando chega essa fase da vida, né? Que a É. mulher, ela não é uma mulher velha, mas ela é uma mulher madura, que é o assunto da Isso, nossa conversa, né? Uma mulher madura é uma mulher que está ressignificando a sua vida, verdade. porque muitas vezes ela também se dá conta de que escolhas que ela fez foram mais em detrimento do bem-estar dos outros, né? Então vamos dar um exemplo assim. Algumas mulheres até abrem mão da sua carreira, de sonhos que tinham na infância, na adolescência, porque aí entra um casamento, vem os filhos, e aí não que a pessoa às vezes não trabalhe, mas ela
o tipo de trabalho é o que ela pode fazer, porque a mulher, você sabe, tem 3 turnos, né, Esther? Sim, sim. Mulher não para nunca. Não para. Eu, fim de semana, particularmente, é quando eu mais trabalho, porque durante a semana eu tenho alguma ajuda ainda. E final de Sim. semana, então, a gente tem que fazer a roda girar, né? A casa Isso. girar, os filhos, a família e tudo. Mas as mulheres, então, quando elas chegam nessa fase em que os filhos estão crescidos, não precisam mais tanto, já se viram, já fazem sua história. Às vezes o casamento está ok, mas muitas vezes o casamento também ou está num período de transição que a mulher tem que tomar decisões, ou então ela se separou e ela está sozinha, ou ela está reiniciando um novo relacionamento. Então, eu acho que esse período, assim, climatério, menopausa, pós-menopausa, é um período bem muito importante para a mulher, porque Sim. às vezes é o primeiro momento que a mulher tem tempo de parar e olhar um pouco para ela, porque é uma mulher que vinha a milhão, fazendo mil coisas. E aí, com essa virada fisiológica que a vida traz para a mulher é obrigada a parar e se olhar, porque ela começa com sintomas, né? Ela Porque começa... às vezes não consegue nem perceber os seus ciclos, né? Porque a mulher Isso, é puro ciclo, né? a mulher é puro ciclo. Só que a maior parte das mulheres, hoje em dia, jovens, né, Esther, estão bloqueando o seu ciclo, não querem mais Uhum. ciclar, porque por várias questões, por vários motivos, e aí elas não se conhecem mais, né? Não tem essa sensação do que é um ovular, de aumentar a sua fertilidade, de aumentar até a sua libido naquele momento, de você estar né, tendo a oportunidade até de gestar nesse mês, e você vai ter que se cuidar de alguma forma. Então, a mulher de hoje, eu vejo assim, eu percebo muitas mulheres, elas não têm nem tempo para isso. Então, elas bloqueiam tudo, com anticoncepcional oral, com um DIU medicado, que não menstrua, né? Uhum. E, mas aí chega esse momento que diz assim, não, só um pouquinho, né? Chega o climatério, a menopausa, e tudo que você estava bloqueando, de repente, entra em falência. E aí Uhum. você, pô, mas o que está entrando em falência? Porque eu nem sei o que era, eu nem sei que eu tinha isso, nem sei direito. Uhum. Então, aí essa mulher também, isso também traz um pouco de depressão para ela, porque ela precisa parar e se olhar, e ela não se dá conta como é que está a vida dela. E se ela tem fracassos que ela vem acumulando, eu vejo assim que esse período é um período bem importante. O ano passado, o ano de 2020, com Covid, foi, meu Deus, foi um ano muito significativo para a maturidade da mulher. Porque a mulher, ela teve que começar, além das tarefas que ela já tinha, ela teve que começar a cuidar mais da sua família, às vezes cuidar dos seus pais. Eu vejo muitas pacientes nessa situação. Cuidar dos seus pais, cuidar de alguém, de um familiar que tinha fatores de risco, né? Isso se ela também não era uma paciente, né, com fatores de risco e tudo mais. Então, Sim. eu acho que esse ano que passou, nenhuma mulher, que é uma mulher da nossa faixa etária, assim, vai ser igual como era antes, depois desse ano. Porque Uhum. ele mexeu profundamente com todas nós, né? Vivências e convivências que foram mais forçadas a se ter também, né, Bernadette? Porque assim, o Isso, entrar, o ficar em casa, o contato consigo mesmo, aquele contato com maior intensidade com o marido, com filhos, enfim, isso mexeu bastante também com essa mulher, né? eu tenho pacientes, Esther, que foram assim para um sítio. Aí
veio um irmão de São Paulo, que esse irmão era fator de risco, ele não queria ficar na cidade, tal. Veio ele com os filhos para o sítio junto com a família dela. Aí acabou vindo mais uma irmã. Então, pessoas que há muito tempo não conviviam, assim, por mais tempo, passaram a ter que conviver novamente e reinventar as suas vidas, né? Então, isso deu um aprendizado muito grande, porque se você não tem maturidade para respeitar o outro, para compreender a necessidade do outro, para acalmar os ânimos que estão mais alterados ao seu redor, e eu continuo achando, assim, nesse sentido, a mulher, ela é a cabeça da casa, do casamento, da família, porque eu sei que existe essa questão hoje em dia, não sei como que você vê isso, Esther, até quero escutar a tua opinião, porque nós estamos nos conhecendo hoje aqui, né? Isso. Eu sei que existe essa questão de que nós mulheres temos os mesmos direitos profissionais, né? Você que lida com gestão de pessoas profissionais, existe essa disparidade de carreira entre mulheres e homens, né? Os homens têm melhores oportunidades de trabalho, ainda com salários mais elevados e tudo mais. Eu fiz uma pós-graduação em serviço social, Esther. Eu fiz 3 anos na PUC, aqui em Porto Alegre, isso foi em 2017, 16, 17. Intervenção social com famílias, que eu queria entender e conhecer um pouco mais dessa estrutura social por trás, porque nós, às vezes, como médicos, ficamos muito dentro de hospitais, de consultório, e a gente não tem essa visão das necessidades sociais que nós vivemos, né? Então, eu fui estudar, era eu e assistentes sociais fazendo essa pós-graduação. Foi muito interessante. Mas a mulher, independente de tudo isso, assim, no meu ponto de vista, eu acho que a mulher, ela como ser feminino, né? Ela como fêmea, ela pariu, ela gestou, ela tem mais estrogênio, que é um hormônio que deixa ela diferente do homem, que tem mais testosterona, né? Que tem mais massa muscular. Então, eu acho que essas são as coisas criadas por Deus, né? Para nos dar também tarefas um pouco diferentes aqui nessa vida. Então, eu queria escutar a tua opinião sobre isso também. Não, eu concordo contigo, né? Eu acho assim, bom, questão de trabalho, temos essas diferenças ainda? Sim, ainda temos. Já estamos galgando algum processo, né? Já encontramos muitas mulheres em posições de alto nível, de alto executivo, né? Mas assim, ó, eu concordo plenamente contigo. Nós temos as nossas características de fêmea, né? E se a gente for brigar por essa igualdade total com os homens, nós perdemos uma características que são nossas e são muito importantes, né? Que nos levam à frente, que nos trazem uma diferenciação muito bacana, assim. Bom, igualdade de salário, igualdade de funções, isso a gente vai ter que ir brigando até o dia que se consiga, né? Claro. Mas não querer, mas essa igualdade de forçar, né, direitos iguais, é que assim, no momento que tu quiser o direito igual ao homem, tu vai ter que perder algumas coisas que para mim, como mulher, são importantes, né? Isso. O cavalheirismo, o receber uma flor. Se direito igual é igual, tu perde esse carinho que para mim é importante também, né? A amorosidade, né? A amorosidade, a feminilidade e o afeto mais, né, mais maternal, mais né? maternal, exato. Porque nós mulheres somos, né? Nós somos. Eu digo assim, uma época eu ainda fazia partos, hoje em dia eu não faço mais, eu só cuido dessa área mais ginecológica, né, das mulheres, mas nessa fase da vida, que é o climatério e a menopausa. Mas eu me recordo assim que
eu dizia às vezes as mulheres diziam para mim, olha, eu não sei se eu vou conseguir amamentar, eu tenho medo de não conseguir amamentar. Eu dizia, olha, isso é instintivo na mulher. Se você largar uma mulher no meio do mato com o seu bebê recém-nascido, ela vai Os dar de dois se mamar para esse encontram. bebê. Ela vai dar, porque ela não tem outra coisa, ela vai ter que enfrentar o bebê e quando vê, o bebê vai estar com fome, chorando, e ela vai dar E o o peito a esse bebê vai bebê. saber procurar, né? E o bebê Então é. também tem esse instinto, quer dizer, isso é meio animal em nós mulheres. E a gente Uhum. continua com essa questão de proteção, de cuidado. Eu digo, não importa que idade tem os nossos filhos, né, Esther, Não, é. ou as pessoas que estão junto conosco, né? Eu acho que isso é o grande diferencial da mulher, essa possibilidade da amorosidade, do cuidado, da atenção, né? E, Uhum. e eu acho que a maturidade, ela é uma... Eu vejo assim, comigo, né? Eu sou uma mulher madura, eu vou fazer esse ano 59, o ano que vem 60. Estamos juntas, eu também. Ó, 58 esse ano. Eu tenho estamos... 58. Então, as duas estamos com 58, ó. Uhum. Então, eu, eu não tenho nenhuma vontade de, se eu tivesse a oportunidade de voltar para os 20. Zero, nenhuma. Idem. A única questão é justamente a questão do envelhecimento do nosso corpo, porque eu me sinto uma pessoa jovem, uma pessoa criativa, com mil ideias, com muita vontade de trabalhar, mas eu percebo que o meu corpo está envelhecendo. Então, eu acho que esse é o freio que nós temos, porque nossos músculos já não estão mais da mesma forma, nossas articulações gastaram mais. Então, essa não é tanto pela beleza, pelo envelhecimento, pela perda do colágeno, não, mas é pelo funcionamento que a gente tinha do nosso corpo, né? Então, o nosso olho está mais seco, o nosso ouvido já diferente, e assim vai. Nosso tubo digestivo também está envelhecendo, e já não é. A nossa digestão está um pouco mais lenta. Então, claro que. Ontem eu estava escutando uma senhora que estava dando uma aula, ontem à noite, uma moça jovem, uma nutricionista que estava falando sobre como resolver e salvar o problema da mulher na menopausa com chás, com comida, com nutrição. Mas ela é jovem, ela não sentiu ainda na pele o que nós duas sentimos. Então, se uma mulher jovem tomar 1000 chás, o corpo dela reage de uma forma. Uma mulher na menopausa é de outra forma. Agora, claro, tudo isso eu adoro, eu uso, eu indico para minhas pacientes. E tudo isso é um conjunto de coisas que a gente tem que fazer para que a gente possa ter esse envelhecimento mais saudável, né? Claro. Eu acho assim, né, Bernadette, que a nossa expectativa de vida aumentou muito, né? Isso, 58 anos, há pouquinho tempo atrás, estava prestes a desencarnar, né? isso. Então, então nós tivemos que aprender a lidar com esse envelhecimento do corpo na prática, né? No dia a dia. E hoje, os nossos jovens de hoje, eles sabem que eles precisam se preparar não para viver até os 60, mas para viver muito além, talvez 80, 90, né? É. Então, eu acho assim, ó, claro, quanto mais cedo tu começar a te cuidar, melhor. Eu sou uma pessoa que comecei com algum cuidado meu de corpo, né, de pele, de muito tarde. Mas é que assim, ó, nunca é tarde, né? Nunca é Nunca é tarde. tarde. Tu tem que começar. E se começou com uma idade mais avançada, ok. É o teu momento e vamos cuidar. Porque assim, ó, o envelhecer, como tu mesmo disse, tem N dificuldades. É audição, é visão, é o corpo físico, é a força, é a elasticidade. Meu É. Deus, né? E a gente não está aqui, eu não te convidei aqui para a gente endeusar o envelhecimento, a maturidade, Não, porque não é esse o caso, não né? é esse o caso. Mas assim, como viver bem com isso, né? É.
E, E e queres ver, Esther, assim, ó, a nossa geração ainda está justamente nesse momento tentando buscar várias ferramentas para minimizar todas essas questões, né? Porque a minha avó, com a minha idade, era uma senhora idosa mesmo, já praticamente, né? isso. E com muitas restrições. A minha mãe já um pouco menos. Nós já bem menos, Uhum. porque nós estamos atentos que nós não podemos parar de fazer atividade física, que nós não podemos mais nos alimentar como a gente comia com 20, 30 anos de idade, Ah, que a gente precisa de muita disciplina de dieta, de uma dieta muito natural, com legumes, vegetais, frutas, evitar muita carne vermelha, quer dizer, usar mais, a pessoa que não é vegetariana, mais um peixinho, ovos, e para que o corpo não inflame, para que a gente possa chegar mais adiante melhor. Mas uma geração mais jovem do que nós, que já está fazendo todo um algum movimento. cuidado e todo um entendimento e todo um conhecimento, e já voltando a usar chás e ômega e vitamina D e coisas assim que estão melhorando a nossa qualidade de vida. Sim. Essa geração é uma geração que vai ser a geração que não vai mais se aposentar, porque existem aí, você que trabalha nessa área, existem trabalhos já e muitos países de que se as pessoas se aposentarem como se aposentam hoje em dia, vão quebrar os sistemas Não existe o país mais, né? de governos, né? Uhum. Porque cada vez mais está aumentando a longevidade das pessoas, menos jovens para trabalhar, mais pessoas idosas, e o jovem é que, em princípio, a pessoa jovem é que mantinha o idoso poder ficar O em casa aposentado. aposentado, porque alguém tem que trabalhar. Cada vez mais as famílias têm menos filhos, né? Nós vamos ter mais idosos e menos pessoas trabalhando. Então, esse sistema é um sistema que está condenado à falência. Uhum. Então, essa geração que vem aí depois de nós, talvez não vai ter que se aposentar com 80, não sei, ou não vai Vai, parar de trabalhar. vai ter Então, que fazer a sua aposentadoria, né? Porque o sistema não suporta. fazer a sua aposentadoria e manter um corpo que fique ativo, Mais caminhando, tempo. que tenha músculo, que possa sustentar o esqueleto, desinflamado, com a mente boa, com a memória boa, para poder continuar trabalhando. Sim. Porque isso eu vejo assim, olha, e infelizmente, Esther, principalmente as mulheres de uma baixa classe social, são as mulheres mais prejudicadas, porque hoje em dia a gente tem essa medicina que eu trabalho, a medicina da longevidade, ela está sendo muito cara. Então, são mulheres de uma classe social elevada ou uma classe média que conseguem começar a aplicar tudo isso em si. Porque os próprios médicos que estão aí fazendo lives e nutricionistas, criticando a medicina da doença, porque você toma remédio, porque isso, porque tem que mudar de. Mas essa crítica, ela também vale para essa medicina que está se criando, porque ela é uma medicina que não tem acesso de uma forma geral para as pessoas, Isso. né? Então, o que sobra para as pessoas simples, humildes, é buscar no SUS, lá na farmácia popular, o que tem lá? É remédio, Não. né? Então, essa população está muito desassistida ainda e, infelizmente, são as mulheres que chegam, então, nessa fase da maturidade, que vão ter sintomas de menopausa, que vão ter problemas de coluna severíssimos, com artroses, com hérnias de disco, com a memória prejudicada, com dores, com fibromialgias, que estão tomando um monte de remédios, né? E aí, realmente, às vezes são pessoas que já passaram tanta dificuldade na vida, e quando chegaria esse momento que a pessoa poderia, calma, agora eu posso respirar, aí ela não tem mais qualidade de vida, né? É. A sociedade é complicada, né?
E aí a gente busca alternativas, né? E realmente todo esse trabalho que a gente fala, que a gente busca, ele está bem restrito, né? Como tu disse, bem restrito a uma camada, né, da sociedade. A gente não consegue atingir essa população que está lá batalhando no dia a dia e suando para valer, né? É isso, é SUS, É, é remédio, não tem, né? Como que tu vai conversar com essa mulher que está lá na lida do dia, que ela tem que se é. alimentar de uma forma diferente. Ela tem o arroz e o feijão para comer e olha lá para dar para os filhos. Ela tem arroz, feijão, ela tem uma massa, uma Tudo que pão, a gente, tudo que a pão, gente diz que não é bom. glúten, é o que ela Uhum, tem. Até uhum. porque, dependendo nessas, né, comunidades, como eles chamam agora, na minha época a gente chamava de favela, agora é Sim, comunidade. comunidade. Esse pessoal, eles muito vão buscar alimentos que ganham de Uhum. casas, igrejas, casas espíritas, igrejas evangélicas. Então, esse pessoal que está, né, recolhendo alimentos e doando, mas aí doam bolacha, doam pão, doam um arroz, um leite, um feijão. Quer dizer, você diz, vamos parar de tomar leite. Mas aí essa população é o que ela está tomando, né? Ah, Porque então, eu vejo assim, eu acho isso uma pena, porque eu lido muito com mulheres a minha vida inteira, e eu também trabalho e tenho contato com comunidades carentes assim também. E, é difícil de a gente ajudar mais essas pessoas, porque a gente fica de mãos amarradas e mãos atadas, né? uhum. Ah, legal. Mas, Bernadette, assim, ó, vamos focar aqui no nosso público, então, né, que é o que a gente tem hoje, né, Claro. e que está aqui nos assistindo, provavelmente, né. Mas, assim, ó, como passar por esse período de menopausa, de climatério, como passar, né, como se perceber? Bom, estou na idade, né, estou envelhecendo, e o que que tu nos diria assim, ó? Não, vamos lá, envelhecer é natural, nossa, é o nosso caminho, né? Que Uhum. cuidados, assim, rapidamente, mais básicos a gente teria? Certo. Então, eu acho que são vários os cuidados que a gente precisa ter, né? A gente precisa olhar como a gente está dormindo, porque a gente precisa ter uma boa noite de sono. Então, é saudável a gente ter um ritmo biológico semelhante ao ritmo da natureza, porque o nosso sistema fisiológico ele é conectado com a natureza. Então, a gente deveria acordar cedo, Esther, e dormir cedo. Então, aquelas mulheres que têm o mau hábito de ficar à noite na frente da televisão, e que tem inclusive televisão no quarto, né? É Eu me lembro claro. que quando eu fiz o meu curso lá com o Dr. Deepak Chopra, de Ayurveda, ele deu uma aula para nós e ele disse, olha, quarto é para as pessoas dormirem e terem relações sexuais, não para olharem televisão. Televisão você tem que ter, se você quiser, na sala. Porque chega uma determinada hora, você vai apagar a televisão e vai para o quarto dormir. Para criar esse hábito saudável. Então, número um, a gente poder Cuidar do sono. dormir adequadamente, né? E aí nós temos hoje em dia a melatonina, que graças a Deus nós temos no Brasil e podemos manipular, que ela ajuda muito a mulher nessa fase da vida, do climatério, da menopausa, porque a deficiência de hormônios, ela altera o sono da mulher. Então, a gente começa a usar a melatonina, né? E melhora bastante, tá? Em segundo lugar, eu diria assim, ó, atividade física. Tem pessoas que, durante a vida, nunca foram adeptas à atividade física. Às vezes uma caminhada, às vezes um pilates, mas quando eu falo em atividade física, nós temos três tipos de atividade física que são muito importantes para nós nessa fase da vida.
um exercício de alongamento, porque como a gente conversou aí há pouco, os nossos tendões, nossos músculos, eles estão encolhendo. Então, agora nós vamos ter que fazer alongamento. Então, pode ser uma yoga, pode ser um pilates, pode ser um tai chi chuan, pode ser alguma coisa onde eu faço de manhã um pouquinho de yoga no meu tapetinho no chão da minha casa. E aí, a segundo tipo de exercício é o exercício de força, que a gente pode, então, fazer uma musculação, né? Porque a musculação você vai manter esse músculo mais forte para ele não atrofiar tão rápido, porque esse é um dos problemas nossos com a idade agora também. E o terceiro exercício é o aeróbico, que então você vai ou andar de bicicleta, ou vai caminhar, ou vai nadar, né? Eu já não indico mais correr para mulheres no climatério e menopausa, porque a gente acabou de dizer também que as nossas articulações já estão com menos cartilagem, com menos colágeno. Aí, se você correr, você vai mais rapidamente gastar essa articulação. Então, é importante fazer os 3 tipos de atividade física, tá? Alongamento, força e aeróbico, para manter o nosso pulmão e o nosso sangue circulando também. Aí, a gente vai entrar para essa questão, né, de reposição hormonal. Eu sou adepta, eu vejo que tem muitas mulheres ainda com medo da reposição hormonal, e é claro que não é para todo mundo, tem mulheres que não vão utilizar, porque tem fatores de risco, né, para câncer de mama, ou já tiveram trombose, ou questões assim, então essas mulheres precisam ser avaliadas e observadas, e elas têm outras coisas que elas podem fazer mais naturais. Mas quem não tem risco para essas questões que a gente acabou de colocar, em princípio, poderiam usar reposição hormonal. Porque a menopausa ela é muito radical com a mulher, né? Eu diria, o nosso Criador também foi nesse sentido. Por isso que dizem que Deus é homem. Porque para o homem ele foi mais ameno, ele deixou o homem com hormônios até o final da vida. Sim. E para a mulher os hormônios caem do dia para a noite, né? Então, muitas doenças começam a surgir nessa faixa da vida, menopausa em diante, justamente devido às quedas hormonais. Então, a reposição hormonal, inclusive quando ela é iniciada já antes da menopausa, a gente pode prevenir doenças que iriam se instalar no futuro. Algumas doenças cardiovasculares, a arteriosclerose, né? Formação de placas nas aortas, porque os hormônios previnem isso, eles ajudam a diminuir nosso colesterol, que começa a subir na pós-menopausa. Então, são vários benefícios que nós vamos ter. A neurodegeneração, o nosso cérebro não vai ter essa degeneração senil que normalmente a gente começa a acelerar isso a partir da menopausa. Com a reposição, isso? A reposição, para você ter uma ideia, o nosso cérebro precisa de estrogênio. Então, o estrogênio, ele previne a neurodegeneração. O estrogênio facilita a entrada de oxigênio no nosso cérebro. Ele é um dos carreadores do oxigênio. Então, toda mulher que vai ter uma diminuição brusca de estrogênios, né, com a menopausa, ela vai ter menos aporte de oxigênio para o cérebro. Sim. O Alzheimer, já comprovado cientificamente, ele é acelerado, ele pode ser acelerado a partir da menopausa, ele acontece mais em mulheres. E mulheres que repõem estrogênio vão ter menos Alzheimer do que mulheres que não repõem estrogênio. Então, existem muitos benefícios, né? E aí vem aquela grande dúvida, mas hormônio dá câncer, hormônio pode dar câncer, né? Porque os hormônios que dão câncer, ou que podem aumentar o nosso risco de câncer, são os hormônios sintéticos. E nós estamos, hoje em dia, utilizando
hormônios muito semelhantes com os hormônios que o nosso corpo produzia. Então, em princípio, os nossos hormônios não davam câncer, porque senão todas nós teríamos tido câncer na época que nós ainda menstruávamos. Se o hormônio dá câncer, então nós menstruávamos e nós teríamos tido câncer. Agora, tem mulheres que menstruam e que tem uma coisa chamada predominância estrogênica. São mulheres que têm estrogênio em excesso, devido a um desequilíbrio de hormônios. Aí sim, essas mulheres, se elas têm uma questão genética para câncer de mama, para câncer de ovário, essas mulheres vão estar em risco aumentado, tanto antes da menopausa, como depois da menopausa também, se esses hormônios estiverem desequilibrados. Então, é muito importante que a mulher que tomar a decisão de repor hormônios, que ela procure um profissional que sabe o que está fazendo. O que eu vejo hoje em dia também, Esther, porque como ficou um pouco moda agora, a longevidade, todo mundo está dando hormônio, tal e tal, então tem o nutrólogo dando hormônio, tem o médico fisiculturista dando hormônio, tem todo mundo que está fazendo. Tem médicos recém-formados que não passam na residência médica, que vão lá, fazem um cursinho desses e abrem o consultório e dê-lhe hormônio nas pessoas. E aí eu vejo que eles não têm essa experiência de compreender doses fisiológicas para a mulher. E começam a dar doses muito altas, né? Tem uma pergunta aqui no chat: a partir de quando podemos usar hormônios? Isso não, imagino que não seja uma resposta assim para ser dada, né? Então, eu pergunto para Deus, quando que você começa a dar hormônios para nós mulheres? Aí ele vai dizer, minha filha, eu dou hormônio para ti desde que tu respira a primeira vez, porque eu já dou hormônio de crescimento para uma menina nova, quando ela entra na menopausa, eu dou hormônio que o ovário começa a trabalhar, eu dou estrogênio, eu dou progesterona, eu dou testosterona. Deus nos dá tudo isso, né? Sim. E aí, claro que chega um momento que o nosso ovário para de trabalhar, Esther, mas a suprarrenal ainda está produzindo um pouco de hormônios. Então, nós não paramos de ter hormônio com a menopausa, nós só temos uma queda brusca, porque tudo que o nosso ovário produzia, a suprarrenal continua produzindo. O ovário produz em torno de 60%, a suprarrenal em torno de 40%. Então, tem mulheres que não têm sintomas na menopausa, que ficam muito bem e que até poderiam ficar sem hormônio? Tem. São mulheres que a sua suprarrenal é maravilhosa e dá conta do recado. Só que você que trabalha com gestão de pessoas e tudo, e lida com pessoas o dia inteiro, qual é o maior problema nosso atualmente? É o estresse, certo? O estresse, ele acaba com a nossa suprarrenal, porque a suprarrenal é a glândula que também produz o hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, se você está muito estressado, a sua suprarrenal fica prejudicada e ela também não vai dar conta daquele montante de hormônios sexuais femininos que ela daria se você vivesse lá no meio de uma floresta, pescando, olhando o sol nascer, olhando o sol se pôr. Eu acho que eu ia estressar igual se eu vivesse. Eu ia só estresse. Porque a gente é acostumada a fazer tanta coisa, né? Chega num lugar assim. Estou brincando, mas entendi. Né? Entendeu? E realmente o estresse hoje é comum, né? Tu olha para o lado, tem alguém estressado, né? Não tem. Eu acho que isso e aí eu diria, ó, a gente falou no sono, a gente falou em hormônios, exercício, alimentação. E aí eu falaria também no que você acabou de dizer aqui, que é a modulação das nossas emoções, ou a gente conseguir lidar com as nossas emoções. E aí entra a meditação, né? Você sabe que eu também sou professora. Como é que ela surgiu na tua vida? Então, a meditação surgiu na minha vida porque eu era uma pessoa muito estressada,
trabalhava demais, fazia partos, operava, paciente no hospital, e aí fazendo mestrado, doutorado, né? E porque eu sou uma pessoa que se não me segurar eu vou, né? Mas aí o estresse todo a milhão junto comigo. E eu comecei a adoecer. Eu comecei a adoecer da minha tireoide, eu tive problema de coluna. Então, eu meio que fui freada obrigatoriamente. E aí eu fui parar lá no Dr. Deepak Chopra e aprendi a meditar. E a partir daí, né, eu fiz uma formação e tal. E eu, no começo, quando eu comecei a meditar, eu entendo muito bem as mulheres que colocam aí para nós, assim, eu tento e não consigo e tal. Eu não conseguia, eu fechava meus olhos, eu ficava irritada de ter que ficar de olho fechado, tentando meditar, né? Porque meu corpo não parava, era muito estresse sendo liberado, era um músculo pulando de um lado, era a jugular saltava no meu pescoço. Mas aí a gente vai insistindo, e a gente começa a perceber, e a gente pode começar a perceber também o nosso estado de estresse, a gente pode começar a perceber nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos. E aonde é esse médico que lhe ensinou a meditar? É o Dr. Deepak Chopra, que tem mais de 100 livros escritos nessa medicina corpo, mente e alma. Ele é um endocrinologista, mas que a vida inteira trabalha com essa questão, ensinando as pessoas a meditarem, né? Ele, ele não atende mais, mas ele tem programas de meditação lá na Califórnia, no Chopra Center. Se você botar chopracenter.com, Cláudia, você consegue localizar muita coisa lá do Chopra Center, tá? Mas então eu vejo assim, ó, que essa passagem, Esther, nossa, de uma fase da vida para outra fase da vida, a gente pode fazer, eu inclusive, acho que quando eu dei uma parada, fui aprender a meditar, fui fazer a longevidade saudável, mudei meus projetos de vida, para mim, eu melhorei muito a minha vida. A minha vida. Não que tudo que eu não tenha feito foi importantíssimo até para mim chegar aqui onde eu cheguei. Mas eu pude mudar a direção da minha vida. E isso que eu acho que a maturidade nos traz, né? A gente compreender que a gente pode muito. A gente pode muito mais do que a gente imagina. E não existe idade para a gente fazer uma nova faculdade, para a gente fazer uma pós-graduação, para a gente aprender uma nova língua, para a gente aprender um instrumento. Isso é outra coisa que eu fiz, que me ajudou. Eu tive tocando piano esses dias. Olha, eu, quando criança, tocava um pouquinho de violão, eu tive lá umas aulas e tal, então, até hoje, se eu pegar um violão, eu sei dedilhar alguma coisinha. Sim. Mas o meu sonho era aprender a tocar piano, porque a minha mãe tocava piano. E ela tocava muito bem, ela estudou muitos anos, mas depois ela teve 6 filhos e parou. Sim. Então, mas eu, quando criança, via aquele piano lá em casa, tal, e ficou. E aí, com 45, 46 anos, eu comecei a sentar no piano, comprei um piano para mim, e comecei a ter aulas, né? Eu até deveria treinar muito mais, que eu às vezes não tenho tempo, mas isso é uma diversão para mim. E eu fui aprender a tocar piano porque eu queria tocar Sonata ao Luar. E é impressionante, Esther, assim, ó, a gente começa, quando a gente vai aprender a tocar piano já madura, né, como nós, você tem que tocar com uma mão e com a outra mão. E essas duas mãos precisam tocar a mesma coisa juntas. Então, num primeiro momento, aquilo parece que é impossível para a gente. Mas depois de um tempo, o nosso cérebro, você vai fazendo as coisinhas fáceis e vai indo. Depois de um tempo, parece que de repente a coisa encaixa, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que encaixou. E aquilo vai indo, e o nosso cérebro vai aprendendo. Então, são áreas do nosso cérebro que nunca foram trabalhadas, que passam a ser trabalhadas. E eu vejo a música também,
como uma forma. A música é uma meditação. Eu até acho que ela é mais do que uma meditação, porque quando a gente está dentro da música e com a atenção focada lá, a gente consegue realmente desapegar de tudo eu acho assim maravilhoso, né? Tanto escutar a música também, a pessoa que Claro. gosta de curtir uma música clássica, ó. Aqui a Elisângela dizendo que começou com flauta, né? E clarinete e não parou mais, ó. Maravilhoso isso. E isso é importante, né, Bernadette? Porque as pessoas, a idade vai avançando, a gente vai tendo essas dificuldades de memória, de motricidade, e acaba largando e deixando de fazer as coisas. E é isso que eu tenho trabalhado com as pessoas. Para, foca, vamos. O cérebro é gigantesco, né, Bernadette? Ele tem ferramentas para te reorganizar. Vai ter dificuldade? Óbvio que vai, né? Não somos mais crianças, não temos mais a mesma agilidade, a motricidade, enfim, mas o nosso cérebro nos acompanha até aqui. Ele consegue também nos dar mais Isso. algumas atividades possíveis, né? Não, e os médicos antigamente mandavam as pessoas de idade fazer palavra cruzada, né? Uhum. Por quê? Porque para manter a memória, para não atrofiar o córtex frontal, né? A área da memória do nosso cérebro. Então, mas se a gente continuar, você que está lidando com mulheres maduras que vão começar uma nova atividade profissional ou que vão ressignificar a sua atividade, mudar de área, mudar de foco, a mulher não pode parar de estudar. Eu acho assim, ó, jamais parem de estudar. Quem estiver aqui nos escutando, arranjem uma coisa, alguma coisa que vocês gostem para estudar, que pode ser na área da alimentação, que pode ser na área da filosofia, que pode ser história, que pode ser na área do trabalho profissional, Não importa, não importa. Que pode ser um instrumento musical, né? Quer dizer, aprendam coisas novas, porque isso vai manter o nosso córtex rígido, sem atrofiar, porque nas pessoas de idade o córtex vai atrofiando. E existem estudos, por exemplo, Esther, entre meditadores, esse córtex, principalmente o córtex frontal, ele não vai atrofiar. Ele se mantém na mesma espessura que pessoas jovens. Se você meditar todos os dias, 20 minutos por dia, pela vida inteira, né? Então, você vê, você tem a meditação, você pode começar a estudar. A Cláudia está fazendo aromaterapia, maravilhoso, maravilhoso. Porque tem muita coisa que a gente vai começar a ler, que a gente vai começar a estudar, que a gente vai aprender. E nós estamos buscando aprender uma língua nova, aprender uma língua diferente, né? E então ocupar o nosso tempo, sair da frente da televisão, eu digo, porque a televisão é para a gente ficar burro, né? O que você faz lá? Você fica só olhando imagens bonitas. Pode ser que você olhe lá paisagens ou uma comédia. Também pode, também deve. Claro, de vez em quando é Né? bom, né? Precisa Sim. assistir uma comédia, precisa, ó, bordando. Bordando é outra coisa que exige o nosso cérebro. Eu acho ótimo isso. Eu adoraria ter tempo para bordar. Quando criança, eu estudei no colégio de freira e a gente bordava lá. Fala, Esther. Não, hoje eu estava conversando em casa, com pessoas de casa, né? A gente estava conversando até sobre nossa conversa de hoje, enfim, e aí me disseram assim, mas é muita coisa que tem para a gente aprender, né? Eu digo assim, mas tu não precisa aprender todas as coisas, né? Te interessa por alguma coisa, porque se tu ficar no tem muita coisa, tu não vai aprender nada, porque aí fica perdido, né? Claro que não, Isso. né? Não com a competência que tu está trazendo o assunto, mas assim é exatamente o que eu penso, que eu acho assim, as pessoas têm que continuar sempre aprendendo a aprender, né? E Isso. o mundo está muito rápido, as coisas estão muito rápidas. Então, se tu te preocupar em aprender tudo que está aí no momento, rede social, telefone, computador,
tu te perde e acaba não aprendendo nada. Então, foca em alguma, porque daqui a pouquinho aquele algum já passou e já virou outra coisa, né? Mas É. bacana. Show. Silvana, manda para mim o teu Instagram com os bordados que eu quero olhar. Ó, a Silvana É, está dizendo que ela tem um Instagram. isso. Mas é bem isso, Esther. A gente tem que focar também na vida, né? A gente tem que É. focar e se dispor a aprender, se aprofundar em alguma coisa, porque senão a gente fica Alguma coisa. superficial em tudo e você, no fim, é só Não vai uma nada. pessoa que está dando palpite Uhum. e que não entende nada de nada, né? É, Então, estuda um assunto, estuda uma área. claro. E quando terminou isso, você vai adiante, quer dizer, comece a ver todas as potencialidades que você tem, né? Porque o nosso cérebro, bem como você falou, o nosso cérebro a gente explora talvez 10% do nosso cérebro. É. E olha lá, E né? ele só nos deixa na mão se a gente permitir, né? Na grande maioria dos casos, né? A não ser Isso, uma doença mais séria, alguma coisa assim, né? Mas se a gente cuidar dele, ele isso. é fiel a nós lá também, né? E outra coisa, então, que a gente está falando de cérebro e o cérebro nos deixar na mão, o que eu percebo também é que as mulheres, à medida que vão ficando mais velhas, muitas mulheres começam a beber mais. Daqui a pouco, diariamente, um vinhozinho, uma cerveja, ou um espumante, porque estão numa fase da vida que já tem uma condição econômica melhor, já podem se dar esse direito e tal, já não tem mais filhos pequenos. E só que isso, o álcool, ele prejudica o nosso cérebro. Dica. Então, é muito importante que a gente saiba que não que você, se você gostar de beber, que você não possa beber, Claro. mas o recomendado de bebida, se você beber, é 70 ml. E se você botar 70 ml no medidor, dá um tantinho assim de um copo, e não aqueles copos enormes que tem hoje em dia de um. Então, as pessoas estão bebendo muito, isso eu observo. Estão bebendo muito. E o álcool, ele já prejudica o nosso intestino, ele já modifica a nossa flora intestinal, ele é ácido no nosso corpo, então a gente fica com o corpo mais acidificado, o nosso fígado vai sofrer e o nosso cérebro vai sofrer. Então, a nossa memória começa a ficar ruim com álcool, né? Então, é mais uma questão, assim, aqui tem uma pessoa dizendo, né, eu amo vinho. Um pouquinho no final de semana, ok, né? Mas eu tenho várias coisas que eu amo também, que eu não como, que eu não bebo mais. Né? Eu daqui a pouco amaria tomar um copão de suco de fruta e eu não tomo, porque isso é frutose que vai para o meu fígado, eu vou botar gordura no fígado. Eu amaria comer um sorvete Häagen-Dazs, mas eu não vou comer, porque é gordura hidrogenada, é um monte de açúcar. Então, não é tudo que eu amo que me convém, né? Então... Isso é aos poucos, né, Bernadette? Isso assim, ó, comi, bebi, não é para a gente se sentir culpada também, né? Não, é Claro. saber ter a informação e começar a trabalhar isso para viver bem, né? E você, em qualquer situação da vida, você vai ter um dia que você vai sair daquela dieta, Escola. que você se cuida mais e tal. Aí você vai até sentir um pouco, o meu corpo, meu estômago reclamou, meu intestino ficou um pouco inchado. Mas aí você faz um jejum no outro dia, porque o jejum regenera o intestino. É maravilhoso, né? Faz um jejum de 16, 18 horas. O Ayurveda, que é a ciência mais antiga do planeta, manda a gente fazer um dia da semana, um dia inteiro de jejum, tomando só chás líquidos. E se você não aguentar nesse dia, às vezes uma fruta levezinha, tudo bem. Mas não colocar comida pesada para dentro, né? Então, porque isso é saúde, é você desintoxicar. Então, tudo bem, nós estamos num mundo cheio de toxinas, cheio de coisas que nos inflamam, mas a gente tem que prestar atenção para isso e saber dessas ferramentas de como a gente
Tem que ter controle, ó, se controlar, está dizendo a Valéria. E é isso aí. Eu acho que a maturidade, Esther, ela nos traz essa possibilidade de a gente aprender a controlar coisas que a gente antes não tinha controle. Por quê? Porque a gente vai aprender a se olhar, tá? Eu escolhi, eu tenho trabalhado, né, esse processo de pessoas com mais idade, enfim, e eu escolhi esse termo maturidade, né, como meu hashtag maturidade, exatamente por isso, porque eu acho que ele engloba muito mais do que idade, né, Isso. maturidade de se conhecer, e aí eu não estou falando só de idade, né, eu estou falando de se conhecer, de saber o que busca, de saber o que quer. Isso não tem idade, né, Bernadette? Mas eu ia te dizer, olha aqui, ó, eu conheço mulheres muito jovens e homens jovens também, muito mais maduros do que uma pessoa de 60, 70 anos de idade. Porque a infantilidade não tem idade. Existem pessoas que são crianças infantis, não deixam de querer atenção, de fazer birra, de ficar emburrada, né? E não importa a faixa etária, é aquela pessoa que, né, mulheres que foram muito mimadas e continuam a menininha carente, que quer ser cuidada a vida inteira. Então, eu acho que justamente os percalços da vida, as dores, as dificuldades, são uma grande oportunidade para nós deixarmos isso de lado e a gente crescer como ser humano, né? E a gente se empossar do nosso direito de sermos adultos, né? É isso. Mas então, tá, doutora Bernadette. E acho que é isso. Mais alguma coisa que tu imagine que tenha faltado aí nos trazer como dica, como... Eu acho até que eu gostaria de dizer para as mulheres, né, que em cima do seu trabalho, né, Esther, em cima do que você trabalha, que as mulheres pensem e se elas conseguirem se organizar, ressignificar a sua vida, que elas pensem em iniciar uma nova fase nesta idade que nós duas estamos, né, que é a passagem da menopausa, e comecem novos projetos de vida, porque esses novos projetos de vida que vão permitir que você continue jovem, não importa a sua idade, que vão permitir que você continue amadurecendo, que você continue crescendo, que você continue evoluindo. E aí, claro, com a ajuda, né, de médicos, de nutricionistas, de profissionais como a Esther também, que vão ajudar você a olhar aonde você pode se encaixar melhor nessa idade que você está, né? Mas jamais desistam de sonhar e de buscar novos projetos para você continuar ativa, né? E a gente conhece, né? Tu deve conhecer de pacientes, enfim, de amigas, muitos relatos de mulheres que levaram um tempo, né? Esperando alguma coisa, esperando e para terem esse pulo, né? Para terem essa iniciativa de buscarem alguma coisa e valeu a pena, né? E valeu a pena. Às vezes um casamento que depois de muitos anos se desfez e aí se reencontraram, às vezes uma vida inteira sem um trabalho e resolveram partir para uma produtividade, seja lá em que área for, e às vezes nem é renda, né? A necessidade é produzir para se sentir viva, né? Mas é isso mesmo, é esse momento, né? E de novo, assim, né? Repetindo, mas é o nosso foco, né? Não tem idade, né? Não tem 40, mais 50, mais 60. Sempre existe algo que a gente possa, né, nos encontrar e nos realizarmos, né, para seguir o restante aí, né? Da nossa vida, né? Muito obrigada, Esther. Eu que te agradeço demais aí ter aceito meu convite, né? E vamos nos falando. Isso, um abraço enorme para você, sucesso na sua vida, Muito que Deus te obrigada. abençoe muito para que você continue
ajudando as mulheres, tá? A todos nós, tá bom? Um Obrigada, abraço, então. querida. Um beijo. Um beijo, querida. Tchau. Tchau.